aberta a 8ª sessão ordinária presencial da 4ª turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o eminente desembargador Arnaldo Correia, cumprimentá-lo pela merecida promoção, dizer que é uma honra e uma alegria recebê-lo aqui na 4ª turma civil e confiantes de que emprestará aqui a sua dedicação, a sua inteligência aos julgados do nosso colegiado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também peço a palavra com muita satisfação que recebo aqui o desembargador Arnaldo, que tenho certeza que vai realmente muito contribuir para a prestação jurisdicional, tanto com celeridade, qualidade, está talhado e preparado há muitos anos. Quantos anos já na carreira? 28. Olha aí, 28 anos como magistrado, sem sombra de dúvidas. Atualmente a movimentação é mais demorada. Eu cheguei aqui com menos de 17 anos de carreira. Agora 28 anos como juiz substituto de segundo grau. É claro que as atividades na turma são as mesmas, mas ainda não chegou, não galgou o topo da carreira, e que em breve certamente ocorrerá. Felicidades aqui, portanto, nesta 4ª turma civil. Obrigado. Obrigado, desembargador Marizan. Perfeito. Declaro aprovada a ata da sessão anterior, a falta de impugnação, e chamo a julgamento o item 32 da pauta, a apelação 071-2157, dígito 57, relatora desembargadora Soníria Rocha Campos Assunção. Aqui, desembargadora Soníria, a inscrição de sustentação oral pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Limitada, doutora Jéssica Bach da Silva. Eu indago a Vossa Excelência, desembargadora Soníria, tendo em vista que o relatório foi previamente compartilhado, se poderíamos já passar diretamente a sustentação oral. Sim, senhor presidente, poderíamos sim. Obrigado. Doutora Jéssica, o relatório, como eu disse, já foi compartilhado, o processo já foi examinado pelos componentes do quórum, por isso passaremos diretamente à sua sustentação oral. Eu peço apenas que, antes de iniciar, decline nome e número de inscrição da ordem para efeito de registro. Após, tem a palavra pelo prazo regimental. Perfeito. Excelências, o número é 51.420, DF, e meu nome é Jéssica Bach. Vossa Excelência tem a palavra. Perfeito, obrigada. Meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores desembargadores, ao novo membro do Ministério Público e a todos os presentes. Indo direto ao ponto, toda controvérsia pode ser resumida na seguinte indagação: podem as instituições de ensino superior privadas cobrar pequenas taxas quando da prestação de serviços extraordinários a determinados alunos? Ou deveriam as instituições embutir tais custos nas mensalidades e onerar a todo o corpo docente? Em outras palavras, é possível a cobrança pela confecção de documentos como declarações específicas, histórico parcial, segunda chamada de provas, dentre outros, diretamente do aluno que fez o requerimento, ou deveria todo o corpo docente arcar com esses custos com a majoração das mensalidades? Abro-se aspas para esclarecer que não se trata da cobrança
de taxa para expedição e registro de diploma, nem para fornecimento de histórico final escolar, porque esses são realmente inerentes à prestação de serviço e não são cobrados pelas instituições de ensino. Portanto, a discussão aqui se restringe apenas à cobrança de taxas por serviços extraordinários e não pelo serviço ordinário educacional. A sentença apelada entendeu que não seria possível essa cobrança e julgou procedente a ação civil pública, que inicialmente tinha sido ajuizada na Justiça Federal, condenando as instituições de ensino em 3 obrigações. Primeiro, de não fazer, consistente em não cobrar pela primeira via de nenhum documento. Obrigação de fazer, consistente na cobrança de valor módico pela segunda via. E obrigação de pagar, consistente na devolução em dobro desses valores desde 3 anos antes do ajuizamento da ação. Gostaria de pedir licença para destacar 5 fundamentos capazes de alterar, a nosso ver, a sentença apelada. O primeiro, de natureza processual, e os demais de mérito. O primeiro fundamento diz respeito à nulidade da sentença por ser excessivamente genérica. De fato, a sentença traz um rol exemplificativo das obrigações de não fazer, além de tratar de um conceito aberto, que seria o valor módico. Além disso, também, o Ministério Público, no caso concreto, é ilegítimo, seja porque não seria possível simplesmente alterar o polo para constar o Ministério Público do DF em vez do Ministério Público Federal, seja porque, no caso, não estaria presente um interesse social qualificado, que, segundo o Supremo Tribunal Federal, é necessário quando se trata de direitos individuais homogêneos disponíveis. Passando ao mérito, o segundo fundamento é de ordem constitucional. A nosso ver, a sentença violou o artigo 207 da Constituição, que trata da autonomia financeira e administrativa das universidades. Ora, apenas as universidades é que podem definir quem pagará pelos serviços extraordinários, os usuários desses serviços ou todos os alunos. É uma escolha econômica racional que visa racionalizar a demanda e diminuir os ônus financeiros. Fazendo-se uma analogia com o poder público, em determinadas situações é preferível instituir uma taxa para custeio do serviço público específico e divisível, em vez de custear todos os cidadãos com arrecadação de impostos. O terceiro argumento é de cunho legal. Com as devidas vênias, a leitura da sentença apelada do artigo 1º, parágrafo 7º da Lei 9870 não se sustenta. É que a referida lei apenas trata de uma das formas de encargos financeiros das instituições de ensino, quais sejam as anuidades ou semestralidades, mas essa lei não trata de todas as formas de remuneração. Já passando para o 4º argumento, de ordem infralegal, nós temos a Portaria Normativa 40 de 2007 do MEC, que trata, no artigo 32, das várias formas de encargos financeiros, dentre elas as mensalidades, mas também taxa de matrícula e outros ônus incidentes sobre a atividade educacional. E, em seu parágrafo 4º, apenas veda a cobrança pela expedição do diploma histórico final escolar. Realmente, considerando o marco legal educacional, em mais de uma oportunidade, o Conselho Nacional de Educação e a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC já se pronunciaram sobre o assunto e foram categóricos quanto à inexistência de vedação de cobrança por serviços extraordinários. Por exemplo, no parecer CNE-CES 164 de 2009, o MEC concluiu que a gratuidade na cobrança de taxa por serviços educacionais se restringe à expedição de diplomas. Já no parecer 11 de 2010, ao reiterar a impossibilidade de cobrança pela expedição e registro de diplomas, esclareceu: obviamente, outros serviços administrativos, como declarações provisórias de vínculo acadêmico, históricos escolares parciais e outras demandas que exigem a manutenção de pessoal específico para a realização dessas tarefas, excluem-se do vínculo da educação ministrada e podem ser cobrados à parte pelas IES, dentro da sua margem de autonomia administrativa. Finalmente, cite-se ainda a nota técnica séries MEC 390 de 2013, na qual o MEC ratifica esses pareceres anteriores e afirma que, do ponto de vista da legislação educacional, é permitida a cobrança de taxa pela expedição de diploma, com características gráficas especiais e todos os demais serviços administrativos. Portanto, excelências, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista da legislação da educação, não há qualquer vedação à cobrança de taxa por serviços extraordinários.
Assim, passando para o quinto e último fundamento, o Código de Defesa do Consumidor não pode ser lido de forma isolada, desconsiderando a Constituição e o arcabouço normativo do setor educacional. Também não pode, com as devidas vênias, ser interpretado de forma paternalista, como se os estudantes universitários não tivessem capacidade de ler e concordar com a cláusula contratual que prevê expressamente a cobrança pelos serviços extraordinários, que foram previamente requeridos, preservando assim a modicidade do valor da semestralidade. Essa ponderação, a nosso ver, deve ser feita pelo próprio estudante e não pelo Ministério Público, já a ensejar a improcedência da ação. Mas ainda que se considere que a cobrança seja indevida, não se pode perder de vista que as instituições de ensino superior privadas vinham cobrando as taxas com um respaldo na Constituição e na legislação educacional. De modo que seria salutar que essas obrigações de fazer e não fazer tenham como termo inicial a própria sentença, ou, na hipótese de se manter a condenação à repetição de indébito, que essa se dê de forma simples. Isso porque, conforme o precedente citado pela própria sentença e a recente jurisprudência da Corte Especial do STJ, o artigo 42, parágrafo único do CDC deve ser interpretado de modo que a devolução em dobro só seja cabível quando a cobrança consubstanciar a conduta contrária à boa-fé objetiva ou ausente erro justificável. No caso, como a cobrança é feita com base na Constituição e nos próprios pareceres do MEC e a legislação infralegal, não se trata, portanto, de conduta contrária à boa-fé e também estaria ausente um erro justificável. Portanto, excelências, pede-se que a apelação seja provida, primeiro, para anular a condenação genérica ou para extinguir o processo sem julgamento de mérito em razão da ilegitimidade ativa do Ministério Público, ou, no mérito, para reformar a sentença de modo a julgar a ação improcedente ou, ao menos, afastar a repetição de indébito de forma simples ou em dobro. Agradeço pela atenção e lhes desejo uma ótima tarde. Cumprimento a doutora Jéssica Silva pela sustentação oral e retorno a palavra à eminente relatora. Senhor presidente, eu cumprimento a todos, agradeço à nobre advogada pela objetiva sustentação oral e vou passar a leitura breve do meu voto, só nos pontos em que estão, resumidamente, nos pontos em que foi sustentada a sua sustentação oral. Então, entre os ministérios públicos federais e do Distrito Federal, há somente a divisão de atribuições de cada ramo para fim de organização de competência de atuação junto aos tribunais correlatos, cabendo análise, no caso concreto, apenas de atribuição do Ministério Público do Distrito Federal ante a tramitação do processo perante a 23ª Vara Civil de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, após declínio da competência pelo juízo federal, conforme decisão de edital, de modo que o ato cartorário que promoveu a adequação do Ministério Público não resultou em modificação do polo ativo da ação. Eu estou afastando a preliminar de legitimidade passiva do Ministério Público. E em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que o princípio da unicidade do parquê exige a compreensão da instituição Ministério Público como um corpo uniforme, a apenas divisão em órgãos independentes, para a execução das competências institucionais previstas na legislação. Quanto à questão da condenação genérica, que foi alegada, segundo o artigo 324, parágrafo 1º, inciso 3º do Código de Processo Civil, é lícito ao autor formular pedido genérico quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, o que comumente ocorre em ações civis públicas para a defesa de interesses individuais homogêneos, nas quais, justamente por sua importância, aceita-se uma formulação em alguma medida genérica, para garantir a tutela efetiva e adequada. Nesta ação, mesmo em sua generalidade, o pedido é certo e determinado, verificando-se os limites objetivos da lide, em que se busca impedir a cobrança de emissão, confecção, impressão da primeira via dos documentos emitidos pelas instituições de ensino superior e cobrar a segunda via segundo o critério da proporcionalidade e modicidade tarifária, cujos parâmetros dependem da aferição no momento da cobrança da taxa. Como consequência, a sentença bem delineou os critérios a serem seguidos pelas instituições de ensino, com o estabelecimento claro dos direitos e obrigações que possibilitam a sua
execução. Então, estou afastando também essa preliminar. Bom, da leitura dos dispositivos, verifica-se que a Lei 9.789, de 99, não autoriza a cobrança de valores para expedição de quaisquer documentos inerentes à vida acadêmica dos estudantes, restando a possibilidade somente de cobrança de mensalidades escolares, não se havendo falar na cobrança para expedição de documentos como se extraordinários fossem e fazem crer as apelantes réis. Conforme a portaria do MEC, 1095 de 2018, artigo 9º, a expedição e o registro do diploma, do histórico escolar final e do certificado de conclusão de curso consideram-se incluídos nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais por opção do aluno. Embora mencionada a portaria seja específica para expedição de diploma, a mesma interpretação se aplica aos demais documentos acadêmicos, pois a cobrança para emissão da primeira via dos documentos configura prática abusiva, vedada pelo artigo 39 do CDC, pela exigência de vantagem manifestamente excessiva dos consumidores, o inciso 5º, elevação indevida do preço de produtos ou serviços, inciso 10º, e aplicação de fórmula ou índice de reajuste diverso do legal, inciso 13º. Portanto, indevidas e ilegítimas as taxas cobradas a título de serviços que são diretamente relacionados com a prestação educacional, haja visto, como dito, que já são remunerados pelo valor da mensalidade. Então, diante desse contexto, o meu voto é mais longo, mas já foi disponibilizado o sistema, eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso sem honorários recursais, uma vez que não foram arbitrados em primeira instância. Como voto, senhor presidente? Perfeitamente. Desembargadora Soneira, Vossa Excelência também condenou a restituição em dobro, não foi isso? Restituição em dobro, sim, esqueci de mencionar isso. Sim, restituição em dobro, simplesmente pela aplicação do 42, parágrafo único ali. Entendo que não deveria ser simples, porque a instituição educacional, uma vez sabedora das normas que regem essa questão, né, de cobrança de taxas diretamente relacionadas com serviços educacionais, entendo que seria injustificável essa cobrança e infringindo, inclusive, a boa-fé objetiva. Perfeito. Desembargador Fernando Habib. Presidente, cumprimento aí o seu advogado, meu voto é com o eminente relator. Eu também componho um quórum. Eu acompanho na quase integralidade o douto voto da eminente relatora, mas vou pedir vênia aqui quanto à restituição em dobro das cobranças realizadas. Eu sempre tive a compreensão de que aquela jurisprudência que até pouco tempo que havia se consolidado, no sentido de que essa restituição dependeria da má-fé, ela não estava em consonância com o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porque ali o termo utilizado é engano justificável, né? E por isso tinha uma reserva com relação a esse tipo de compreensão. Recentemente, o STJ, num precedente que não se pode dizer vinculante, porque foi nos embargos de divergência, não é nenhum daqueles previstos no artigo 927, ele deu uma nova roupagem à jurisprudência daquele tribunal, que antes seguia essa diretriz de que haveria necessidade da má-fé, e fixou a tese de que, aspas, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo, fecho aspas. A eminente relatora, inclusive, lança mão dessa tese, né, no seu voto. Mas o fato é que essas cobranças foram realizadas com base em contratos. Elas foram realizadas com base em normas previamente dispostas,
Então, nem mesmo sob a perspectiva da boa-fé objetiva, com a devida vênia, pode-se considerar uma conduta violadora desse dever de conduta que se espera do fornecedor. Isso é muito comum aqui, nós já julgamos vários casos, por exemplo, de cobranças de taxas, por exemplo, taxas bancárias que são ilegais, mas que são dispostas no contrato. Então, a turma determina a devolução, mas afasta a devolução em dobro, porque não haveria esse componente de violação à boa-fé, seja subjetiva, seja objetiva. Nós temos casos aqui de descontos de empréstimos fraudados, também não se determina a restituição em dobro. Tudo por quê? Porque havia um embasamento para aquela conduta, como há no caso, que é contratos que estão em vigor há muito tempo, são contratos padronizados que agora estão sendo questionados nessa ação coletiva, né? Então, por isso, eu vou pedir respeitosamente à minha relatora para acompanhar o seu voto, para excluir aqui a condenação em dobro. E, por conta, então, dessa pequena divergência, faz-se necessária a ampliação do quórum, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, e, por isso, são agregados ao quórum de julgamentos os embargadores Mário Zan, Belmiro e Arnaldo Corrêa Silva. E é nessa ordem que eu falei mesmo? Isso, né? E com isso passo a palavra ao ministro desembargador Mário Zan. Senhor presidente, eu também ouvi a sustentação oral, parabenizo a ilustre advogada, e a matéria tem sido muito debatida nos tribunais e já decidi de uma forma, de outra, e procuro firmar um entendimento, e nos últimos anos eu tenho me posicionado de acordo com a posição externada pela eminente relatora. Por isso que eu peço vênia, mas entendo que no caso particular é realmente de se determinar, né, a aplicação em dobro da devolução. Perfeito. Desembargador Mário Zan, a ampliação aqui ela é global, né, na turma aqui. Então, Vossa Excelência acompanha nos demais pontos também. Nos demais, né? Pontos, sim, perfeitamente. Perfeito. Quando não há nem divergência, o assunto é tranquilo. Perfeito. Desembargador Arnaldo. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelas felicitações de Vossas Excelências. Eu acompanhei a divergência, como a cobrança foi feita com base em contrato, estaria afastada da dobra. Então, eu acompanho a relatora nos demais pontos e acompanho Vossa Excelência na divergência. Perfeito. Anuncio, então, o resultado do julgamento do item 32 da pauta. Desprovimento total, né, desembargador? Sim. Apelação desprovida, nos termos do voto da relatora, maioria. Vou concluir esse voto. Qual o próximo? Chamo agora o item 33 da pauta. É a apelação 070 0674, dígito 04, a relatora desembargadora Sonira Rocha Campos da Assunção, no quórum os desembargadores Fernando Abib e eu. Havia até uma inscrição, sustentação oral, mas o eminente advogado não está presente, por isso a palavra está com o eminente relator. Senhor presidente, os autos eles retornaram a esta quarta turma apenas para se exercer um juízo de retratação, nos termos do 1030, inciso 2º do Código de Processo Civil, haja vista a suposta divergência entre o acórdão citado, prolatado no julgamento das apelações interpostas por ambas as partes, e o decidido pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça, no tema 882, e pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 492.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça é no sentido de que as razões de decidir do tema 882 do STJ e 492 não alcançam os fatos no julgamento ante a ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu suporte à tese fixada sobre a sistemática dos recursos repetitivos. Eu cito vários aqui. E, em conclusão, o voto já tendo sido disponibilizado e, se for da concordância dos nobres pares, não há como aplicar o entendimento firmado pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto o caso em exame é distinto da hipótese sobre a qual os precedentes foram estabelecidos. Então, não verifico hipótese de retratação, mantendo o acórdão tal como foi prolatado. É como voto, senhor presidente. Desembargador Fernando Habib. Acompanho a eminente relatora. Meu voto também é com a eminente relatora. Resultado do julgamento, acórdão mantido. Unânime. Sustentação por quem? Só um minutinho que eu vou lançar esse voto ali no sistema, que eu dei aqui agora. Aquele anterior foi qual mesmo? Não foi 32. 32. Não. Se é apelação? Isso. Chama a julgamento o item 11 da pauta, apelação civil 071-1957, dígito 16. Relator, desembargador Fernando Habib. Desembargador Fernando Habib, há aqui inscrição para sustentação oral pela apelante, Geisa Maria Pontes Melo, inscrito o doutor Auro Vidigal de Oliveira. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, o relatório, os votos estão compartilhados, de modo que podemos escutar a sustentação do doutor Oliveira. Perfeito. Doutor Auro, depois de declinar o nome e número de inscrição da ordem, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Auro Vidigal de Oliveira, OABDF, número 6.812. Antes de iniciar meus cumprimentos, presidente, eu gostaria de agradecer a deferência de Vossa Excelência e me permitir fazer a sustentação oral, não obstante não ter conseguido chegar a tempo, demonstrando a natural cortesia que sempre houve entre essa casa e os advogados. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador Fernando Habib, excelentíssimo senhor desembargadora Sonira, desembargador Arnaldo, ao qual também presto minhas homenagens, doutor desembargador Maruzan. A matéria aqui trata-se exatamente de uma questão de fraude a qual a minha cliente, uma fraude bancária, a qual a minha cliente fora submetida. Fraude essa que, inclusive, o próprio juiz sentenciante reconhece. Peço apenas, Vossa Excelência, só para ler um pequeno trecho da sentença, quando este afirma: ao que se extrai dos autos, a autora foi vítima de fraude praticada pela referida sociedade, a qual lhe teria induzido a contratação objeto da lide para fim de se apropriar pela quantia. Todavia, o entendimento do ilustre magistrado, com o qual peço vênia para aqui expressar minha indignação e o motivo do nosso recurso, ele conclui o seguinte: o banco réu não possui ingerência sobre a fraude suscitada, sendo de responsabilidade do consumidor a conferência prévia das condições pactuadas mediante o contato direto com a instituição financeira, inclusive. Essa foi a conclusão da decisão primitiva. Eu não vou me estender na minha decisão, até porque essa matéria já é bem recorrente, fraude
bancária, contra contratos, onde as pessoas idosas, uma pessoa de mais de 60 anos, foi induzida a fazer um contrato de forma que não queria, tanto é que nos autos há as conversas dela dizendo que não tinha interesse de fazer esse contrato, pede a sua anulação, pede o seu contrato, mas, enfim, foi levado a cargo. Então, assim, só para concluir, eu gostaria de destacar aqui uma decisão desta mesma turma, proferida nos autos do processo 71.51.25, de 37 de 2020, da lavra do eminente desembargador Arnaldo Camanha, que infelizmente se encontra presente, datada recentemente, do 13 de julho, onde eu vou só destacar, vou pedir vênia só para destacar um pequeno trecho, onde ele determina o seguinte, no Venerando Acórdão: o banco tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes. No caso, a fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno e, de acordo com o enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça, enunciado 479 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Mutatis mutandis é o que nós temos aqui no presente caso. Um caso fortuito, onde terceiros se apropriaram de alguns dados da autora, a induziram a firmar um contrato da qual ela não tinha interesse, e aí vem a responsabilidade objetiva, tão determinada na súmula 479. Em síntese, é isso, eu não vou me alongar, entendo que Vossa Excelência tem uma pauta extensa, então a matéria já é bem conhecida de Vossa Excelência. Por essa razão, suscita a apelante a reforma da decisão. Obrigado, presidente. Obrigado, desembargadores. Cumprimento, doutor Auro Vidigal de Oliveira, pela sustentação oral, e retorno a palavra ao eminente relator. Também cumprimento, presidente, o ilustre advogado. Eu não vou ler o voto, presidente, porque adianto logo que eu estou mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. E há fraudes e fraudes, né? Evidentemente, todos nós conhecemos esse enunciado que foi destacado da tribuna pelo ilustre advogado, mas aqui aconteceu o seguinte: a autora, ela efetivamente firmou um contrato com o banco. E aí alega aqui vício de consentimento que não restou demonstrado. Ela usou parte do dinheiro que lhe foi emprestado, parte significativa até. E uma outra parte, aí é que vem a história da fraude, um terceiro, supostamente estelionatário, acho que é a sociedade a que o doutor se referiu, cogitou dela amortizar um empréstimo, essa é a história que ela conta, dela amortizar um empréstimo, e ela transferiu esse dinheiro para esse terceiro, que obviamente deu golpe. Essa parte que sobrou, porque uma parte ela usou para amortizar determinados encargos bancários. Então, eu estou entendendo que, nesse caso, o banco não responde por esse infortúnio. E por isso é que eu estou negando o provimento ao apelo, presidente. Transcrevendo a sentença na íntegra. Perfeito. Eu analisei também o processo aqui no ambiente eletrônico, como o eminente relator destacou, nesse circuito bancário há uma série infindável de fraude, de possibilidades de fraude, né? E as instituições financeiras são chamadas a responder quando elas incorrem algum tipo de ação ou omissão que estabelece causalidade com o prejuízo que foi verificado. E também com a devida vênia, no caso vertente, aqui o prejuízo que acabou se verificando, ele não decorreu de nenhuma ação ou omissão do banco, senão da conduta mesma da consumidora, que, infelizmente, aí, induzida por um agente fraudador, terminou por transferir esse dinheiro. Então, eu rogo vênia também, mas eu acompanho o eminente relator. Mas prefeito de registro, meu voto é com o eminente relator, desembargador Mário Zan. Acompanho o eminente relator, registrando e parabenizando o ilustre advogado pela sustentação oral.
Anuncio o resultado do julgamento do item 11 da pauta, recurso desprovido, unânime. Senhor presidente, eu peço licença para me retirar e desejo a todos uma excelente sessão, se for possível. Nós agradecemos a Vossa Excelência. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Onde é que nós temos aqui? Aqui. Já estou nele, eu já estou no Teams.
23 pode, viu? O advogado não está nessa sala. Está crescendo muito. Achei que fosse só uma. Oportuno. Pensei que fosse só uma. Eu também. Bem, chama a julgamento o item 23 da pauta, apelação civil 0010-764, dígito 85, relatores, embargador Fernando Abib, vogais, embargadores James Eduardo e Maruzan Belmiro. Desembargador Fernando Abib, há uma inscrição de sustentação oral pela parte apelada, a Marques Vida S.A., está inscrito o doutor Pedro Paulo Vicente da Silva, a quem dou as boas-vindas, está aqui pelo Teams. Só a MAFRE, né, presidente? Que é apelada. A sustentação oral seria exclusivamente para a seguradora? Pela seguradora. Presidente, então aqui eu também vou tomar a liberdade de anunciar o meu voto, o resultado dispositivo, negando provimento ao apelo, e os eminentes pares também já lançaram um voto nesse mesmo sentido. É só a MAFRE. Doutor Pedro Paulo Vicente da Silva, Vossa Excelência, então, ouviu do eminente relator que o voto de Sua Excelência, que já foi analisado e conta com a adesão dos demais membros do colegiado, são pelo desprovimento da apelação. Então, eu consulto Vossa Excelência se eu poderia, então, anunciar o resultado do julgamento. Satisfeito. Então, agradecendo ao doutor Pedro Paulo da Silva, anuncio o resultado do julgamento do item 23 da pauta, salientando aqui que os votos dos vogais são com o relator, apelação desprovida unânime. Segura o 9 um pouquinho, tá, Alberto? Puxa. Vai ter alguma coisa que eu tinha? Só um minutinho.
que são as partes diferentes? Roberto, de novo também, tá? Pode chamar, não? Então, quer dizer que o meu voto, pediu vista depois do meu voto, né? Perfeito. Bem, chama a julgamento os itens 20, 21 e 22 da pauta. São as apelações 071, 7663, dígito 20, 071, 6498, dígito 45, e 070, 5293. Eu sou relator das 3 apelações, o julgamento será conjunto. Primeiro vogal, o desembargador Maruzan, e segundo vogal, o desembargador Arnaldo Correia. Aqui, desembargador Arnaldo, o julgamento ele teve início virtualmente. Então, eu proferi um voto aqui negando provimento às apelações e pedi o vice, então, ao desembargador Maruzan. Ainda compunha essa quarta turma a desembargadora Licimeire, né? Sim. E com a saída dela, o desembargador Maruzan não só pediu o vice, como pediu para trazer o julgamento presencial. E por isso a necessidade da recomposição do quórum. Vossa Excelência, então, passa a compor o quórum. Eu tinha perguntado ontem se eu estaria, que a princípio eu estaria só em 3 processos, mas vamos ver o que vai. Aí Perfeito. Porque eu não analisei os processos, mas vamos ver aqui. Perfeito. Aqui, até mesmo, então, para o desembargador Arnaldo poder ter uma visão mais abrangente do caso, são ações aqui que são intentadas em face da CELG Distribuição S.A., que é a empresa de energia aqui do estado de Goiás, em função aqui de um acidente que terminou por vitimar parente aqui da... São 3 processos, mas são os parentes, né? Cada um entrou com o seu processo separadamente. O fato é o mesmo. Eu, no meu voto, eu peço ao desembargador Maruzan, embora Vossa Excelência tenha pedido vista, mas eu vou fazer um apanhado, porque o desembargador Arnaldo passou a integrar o quórum nesse momento. Então, eu peço licença para fazer essa introdução. Eu começo o voto traçando aqui o enquadramento legal que eu reputo adequado para esse tipo de demanda. Só, senhor presidente, eu acho que posso adiantar, parece-me que a divergência inicialmente levantada seria somente quanto ao valor dos danos morais, quanto ao mérito, preliminares, mérito, tudo ok, né? Só a valoração que... Por isso até que eu trago, porque viu no anterior, de um diálogo, muitas das vezes não precisamos partir para... perfeitamente. Para divergências, né? Mas eu vou, ainda assim, eu vou fazer traçar Eu li o voto. Essa CELG ainda existe? Morreu, essa CELG ainda existe? Eu estou achando que ela nem existe. Não, esse processo não é muito antigo, não. Tem muito processo dela aí, desembargador. Esse processo não é muito antigo, né? E ela foi privatizada há um pouco. Não, mas eu acho que lá também deve ter acontecido mais ou menos igual em Brasília, né? Houve uma parte ficou com a iluminação pública, né? E outra parte ficou... Eu não sei, mas o fato é isso aqui, enfim... Ninguém levantou. Tem muito agravo, né? Aquela questão da competência. Justamente. Muito bem. Então, houve esse acidente, essa morte, a CELG diz que não há responsabilidade dela, traz uma fundamentação muito consistente, mas a morte provém aqui da descarga elétrica de um cabo de energia de alta tensão, né, que se desprendeu da linha de transmissão. Então, ainda que tenha sido por algum evento da natureza, etc., isso aí nossa compreensão seria um fortuito interno, né? Sim. Enfim, agora o dano moral, vamos lá, o dano moral é o valor, né? Deixa eu chegar a esse ponto aqui, para ver aonde realmente está
está... É interessante, né, que uma é a mãe, outra é o irmão e outra é a filha, né? Então tem até isso, alguma valoração referente. Aqui, nesse caso aqui, foi da filha R$50 mil. O outro processo... O julgamento foi conjunto, né? Das duas ações. As duas ações de julgamento, uma só sentença. O outro foi 50 também. Ou será que são todos 50? Não, todos 50, né? É isso mesmo? Todos 50 mil? Não, a senhora que ela foi também atingida, que é a mãe, ela foi 80 mil, porque além da perda do filho, ela teve também atingimento nesse acidente, né? Por isso ela está levando mais, né? Pelo menos em relação... É o que está na sentença e eu não percebi quando fiz o voto, mas aqui mesmo eu já ia propor alteração, que ela sofreu 2 vezes, né? Por isso eu acho que o juiz foi feliz em diferenciar aí esse dano, viu, senhor relator? Inclusive, tem recurso, eu vou alterar. Tem recurso também aqui, eles invocam alguns paradigmas do STJ. O STJ tem alguns casos de 100, 200, 300, até 500 salários mínimos, né? Existe... para esse tipo de situação. Então, há recurso também pedindo essa majoração do dano moral, né? Aqui foi 80, 50 e 50, como bem destacou o eminente primeiro vogal, o desembargador Mário Zan. Eu mantive. Eu acho que aqui a morte é o evento mais trágico, né, que pode se abater sobre os direitos da personalidade. Tem preço, né? Justamente. Preço. Mas há alguns parâmetros para... Vossa Excelência está fixando em quanto, desembargador Mário Zan? Eu não tinha percebido essa questão, então já altero a situação da que sofreu a perda e também no próprio corpo. Como eu estava propondo 20 mil para cada um, vou elevar para 30 mil a questão da... Vou dobrar para 40. É a questão da genitora que sofreu na própria pele e perdeu o filho. Então, o dobro. Agora, o irmão sofre bem menos, né, do que a mãe, né? Então, nós temos essa pequena diferenciação, tanto porque a outra sofreu na própria pele e a mãe está muito mais ligada do que o irmão, né? Então, é 30 mil para a primeira autora, que é a mãe, e 20 mil para cada um dos outros, né? Nós temos tido também no tribunal muito... O nosso tribunal parece que ele é um pouco... E acabo entrando nessa linha de que ele é um pouco parcimonioso, assim, cuidadoso, não colocar indenizações muito elevadas, né? É órgão concessionário de serviço público, tudo isso aí é passado para o cidadão, né? Quem vai pagar, em último caso, é o cidadão. Perfeito. Então, 30 e 20, senhor presidente, é o que eu... Inicialmente, porque houve esse equívoco de colocar 20 para todos. Perfeito. Vamos ouvir, então, o desembargador Arnaldo. Na situação aí, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, do relator. O desembargador Marizão está dando provimento, então, ao recurso para reduzir o valor parcial, para reduzir, sim, né? Sim. Quem está levando 80, levar 30. Quem está levando 50, 20 mil, né? Bem, eu acho muito longe 80, porque eu gosto de ajustar também, mas aí agora ficou muito distante. Se o relator tivesse condições, né, de reduzir um pouco, porque não tem preço, né, a morte. Sim. Apenas são parâmetros de que realmente, né, olhando as condições das pessoas, quer queira, quer não, é uma tristeza que a vida tem, isso mesmo da situação social, para uma pessoa dessa, né, no núcleo rural, receber 50 mil e ia trabalhar a vida inteira para quem sabe, juntar, né? Não estou falando para ganhar, mas para juntar, aqui vai receber reunido, né? Então, quer dizer, seria muito significativo 50 mil... Então, para a mãe. Quem sabe se o eminente relator concordasse ainda, né, da gente fazer um ajuste. Agora, mais de 50 eu não tenho condições, né? E aí também o doutor Arnaldo, eu tenho também uma certa
né, um certo cuidado, tanto Sim. de um lado quanto do... Seria o caso de reduzir da mãe para 50 e dos outros para 20 ou para 30. Seria Exato, eu aceitaria também, viu? Acho que tem que olhar os dois lados. As ponderações são sempre muito pertinentes, desembargador Maruzan. Aqui até um dado relevante para essa finalidade, né? Porque não foi aqui um desleixo, uma falha muito contundente. Raio, né? Então foi um fenômeno, quer dizer, isso realmente há que ser levado em conta na fixação. Em consideração, né? Essa ação aqui é de 2020. Os valores já são... Acho que é 2020. Já tem uma boa correção, os juros são a partir do evento, né? Do evento danoso. Uhum. Só de juros. 2020, 2021. Só de juros já tem mais de 36%, né? 3 anos aí, no mínimo, 2 anos. Né? A esposa é a... Não, o que me consta é mãe, irmão Maria, e filha. Né? Mãe, irmão e filha, não é? Ana Maria é a esposa, né? Acho que nem tem, às vezes filha. Não tinha, né? Podemos conferir, mas o que eu li é mãe, irmão e filha. O irmão, estou achando que eu daria até menos, mas vamos juntar que é tudo na família, ficar o mesmo valor para... que eu acho mãe, filha e mãe parece que sente mais, mereceria até mais. Mas não vou fazer tanta particularidade, porque a outra sentiu na pele, né? Ela quebrou o fêmur, teve um problema no fêmur, né? A mãe, né? Foi atingida. Então, por isso que ela merece levar, ainda sendo mãe, e também foi atingida, né? E também, mas se quiser ser muito assim, viu? O desembargador relator é muito meticuloso. Com a conversa aqui, sinceramente, eu daria mais também para a filha. Uma criança, agora crescer sem o pai, tudo, eu daria eu dividiria quase que igual, mãe 50, filha 40 e o irmão 20. No final, chega quase ao mesmo valor e está entre família, né? É uma família. A filha vai precisar mais do que esse irmão, sem dúvida, viu? Talvez pudéssemos levar até o da filha, viu? Eu estou aberto, viu? Aqui é mãe, irmã e filha. Mãe, irmã e filha. Irmão, mulher, é Valdeci. É mulher, senhora, está aqui, a senhora Valdeci. Filha da autora e irmã do falecido. Também residia no local até a chegada das autoridades, tal. Então, aqui o fio caiu sobre a casa, em cima da casa. Lá em Padre Bernardo, na região de Padre Bernardo. Zona rural, né? Sim. Fazenda Taboquinha, aquela terra rural, Taboquinha, que é muito grande, Lusiânia, DF, 41. Aí, olha, eu acho que seria... Aqui nós estamos parlamentando, né? Para mim, esta filha precisaria ganhar mais do que o irmão, viu? Irmã. Eu daria... Irmã. Pois é, mais do que irmã. Eu daria mais para a filha, digamos, 20 para o irmão, 30 para a filha, 35, e 40 para a mãe, 50, viu? Agora, 80 até... A gente usaria isso até para redistribuir para quem acho que vai precisar muito, como a filha, viu, eminente relator? Talvez se reduzisse aí dos 80 que está para a mãe, colocaria esses 30 aí em favor da filha, que sente muito a morte do pai. E vai ficar em família no final, viu? O que você acha? Não, 50 para quem sofreu mais. Traz reflexões muito pertinentes. Então, vamos aqui, então, estabelecer um primeiro parâmetro, se for da convergência de todos, que a filha tem teria, sim. Filha menor. Né? Então, a filha mas aí eu acho que o desembargador Maruzan vai precisar de ser um pouco mais condescendente também nesses valores aí, né, desembargador Maruzan, porque é a morte, né? Então, assim, acho que
Mas é aquele negócio que não tem preço, 30, né? Eu gostaria tem preço, mas $1 milhão, né? Mas a jurisprudência nossa, com base em parâmetros jurisprudenciais, não aceita essas indenizações milionárias. Mas a turma lá nos Estados Unidos, a turma tem caso aqui de indenizações na casa de 100, 200, 300 mil reais. Estou chegando aqui, então... Mas, então, até bom, viu? Mas foi bom o diálogo aqui para a gente saber e até para valorar essa questão que me deixou um pouco preocupado, da filha que está recebendo o mesmo tanto que irmão. Eu já tive caso de eu tirar irmão e dar para a filha, dar para a mãe, né? Porque no mesmo nível aí de... Irmão está lá em quarto, né? Quarto grau. Segundo grau. A irmã é segundo grau. Então, mas a filha sente muito, né? Mas qual a proposta de Vossa Excelência? Dá para mudar um pouco? Aqui. Então, o total hoje está 80, 50, 50, não é isso? 130, né? 130. Concorda também? Distribuir poderia então, desembargador Janes, ficar 50, 30 e 20. Daria 100 mil. Não, mas eu acho, quem sabe, a gente coloca pelo menos 60 para a filha, dá provimento parcial só para fazer essa adequação, e dá 40 e 30. 40, né? Para quem? 60 para a mãe, 40... 60 para a filha, 40 para a mãe e... Mas a mãe, a ponderação do desembargador Marizão é o seguinte, é que ela, além de perder o filho, ainda perdeu a perna. O fêmur, né? Foi quebrado. Então ela merece, assim... Né? Sim. Teve o ricochete. Ela sofreu na pele. Eu não estou vendo, com essas circunstâncias todas, a se levar em consideração, por exemplo, a situação da mãe. Perde um filho, ainda tem essas lesões próprias, né? Menos de 50 mil, eu creio que não há compensação. Para a mãe, né? 50 mil. A filha também, eu acho que baixar de 50 mil não haveria. Ela já está 50 mil para a filha. Já está fixado. A sentença fixou 50 mil. 50, então, para a filha e para a mãe, e um pouco menos para o irmão, né? Que o irmão não se compara. Irmã. Não se compara a necessidade da filha com da mãe. Então, 50, 50, a Thaís 40, a filha, 40 né? e... A mãe... Então, e 30, como é que ficou? Aqui está repetido. 40, 86. Repetido aqui. Só um segundo. 86. Eu abri... Estou achando difícil fazer essas coisas. Eu estou até que eu não estou conseguindo nem abrir todos os votos para ver as ponderações que fiz em cada um deles. Foi 80 para... Vamos fazer o seguinte, vamos proclamar parcialmente e na extensão de quórum me comprometo a fazer essas avaliações das ponderações de Vossa Excelência. Eu estou conseguindo abrir o voto apenas aqui da Thaís, que é a filha, né? Então... Qual que é o nome do processo? Thaís é o... Eu poderia fazer assim, desembargador? A sentença é única para os dois processos. Né? Mas é porque quando eu faço a valoração por dano moral, eu faço ponderação em relação às particularidades de cada parte, né? E eu não estou conseguindo... Pois é, e está mantendo no seu voto, está mantendo o valor menor para a filha. 80, 50, 50. Seria bom, acho que nivelar em filha e mas mãe. Eu me comprometo a verificar tudo isso aí. Agradeço aqui as ponderações. Poderia fazer assim, desembargador Arnaldo? Pode sim, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Não, mas eu estou dizendo assim, que eu já alterei aqui... Né, mas Vossa Excelência estaria dando parcial provimento ao recurso da CELG, não é isso? Exato, mas eu já alterei ao perceber aqui que tinha a diferença mãe e irmã, né?
filha e irmã não dar o mesmo tanto para elas, né? Perfeito. Então, eu já adequei aqui que para a filha, como eu cheguei a 40 mil, mesmo tanto para a mãe e para a filha. E o irmão fica com os 20. Perfeito. Então, nesse sentido, minha posição para seguir para fins de ampliação de quórum. Está ótimo. Então, eu anuncio o resultado parcial dos itens 20, 21 e 22 da pauta. Apelações desprovidas, maioria nos termos do voto do relator, em razão da necessidade de ampliação de quórum, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, haverá designação de sessão própria para a continuidade do julgamento. O desembargador Arnaldo está ainda para analisar, né, o quanto. Não, como vai ampliar? Para ampliar, eu vou acompanhar o relator. Depois a gente vê na ampliação. Certo. Pronto. Então, os processos notados mesmo, tinha um negócio aqui, ó, 12, 13, 14, 12, 13, 14. Tirar o texto. Os 3, né? Isso. Cadê a lista? Eu acho que essa questão de lista, eu acho que era melhor fazer proclamação de resultado de cada um, porque é tão pouco em processo, fazer 1, 2. Não, assim, para próximo, só porque quando é um depois, não vai ter uma lista, não tem lista, entendeu? Pessoal, proclamação de resultado, processo, item tal, negar provimento, item tal, entendeu? Fica mais. Eu vou então agora proclamar o resultado de alguns julgamentos que já foram votados. Estão aqui na lista de julgamento, que é do conhecimento da taquigrafia. A lista que tem o desembargador Fernando Abílio como relator, eu e o desembargador Mário Zan como vogais. Item 24, lista 1, negar provimento unânime. Lista 2, item 7 e 16, dar provimento unânime. 7 e 26, melhor dizendo, taquigrafia, dar provimento unânime. Lista agora do desembargador Mário Zan, relator, vogais desembargadores Arnaldo Corrêa Silva e Fernando Abib. Lista 1, item 37, negar provimento unânime. Lista 2, item 36, dar provimento unânime. A nossa pauta se esgotou com esses julgamentos. Aliás, acho que nunca tivemos uma pauta tão enxuta assim, né? Coincidência ou não, né, presidente? Coincidência não. Da minha presidência, mas ainda teremos a oportunidade ainda de conviver com o desembargador Arnaldo. Os eminentes pares têm alguma observação, algum outro processo que gostariam de ver julgados? Não é assim, não. Então, temos apenas agora uma retificação para fazer. Porque hoje o Arnaldo também não veio, né? Aí faltou um monte de processo. Agora, só na outra semana, sem ser essa que vem, outra. Processo 72, 13, 44, 5. O que é? Porque não vai nada. Explicado tudo claro, mas tem explicado. Isto, uma dessas listas, foi proclamado por vários. Foi proclamado por qual sessão? Que tem tudo certinho? Na presidência.
aí. Está perfeito. Então, taquigrafia, retificação do resultado do item 1 da pauta, o item 1 da pauta da 5ª sessão presencial, que é o processo 072-1344 de hoje 58. O resultado proferido foi negar provimento, mas o resultado correto que se proclama agora em retificação é recurso não conhecido unânime. Declaro, então, encerrada a sessão. Okay. Agradecendo e cumprimentando a todos.